A gravação deve começar agora. Tá, então, primeiramente, eu vou falar da instalação no Windows e no Linux. A instalação no Windows ela é um pouquinho mais chatinha, porque envolve a cópia de alguns arquivos para vários locais dentro do Windows. No Linux é mais a instalação de alguns pacotes, não são tantos. E, considerando que você faça um projeto em C, quais são as diretivas de compilação que você precisa usar? E elas são diferentes se você está usando Windows ou se você está usando Linux, tá? Depois eu falo de algumas características principais do OpenGL, qual é uma estrutura básica de OpenGL. E, por último, vou fazer o que a gente chama de o Hello World com OpenGL, que nem eu já falei, que vai ser uma linha vermelha inclinada num fundo branco e como que a gente faz isso. Tá, começando, então, com a instalação no Windows. Aqui fica aquele parênteses. Eu estou sugerindo o MinGW, mas existem outros compiladores em C para Windows, né? O MinGW é um deles, estou escolhendo ele aqui, mas, teoricamente, copiando os arquivos para o lugar certo, funciona em qualquer compilador C para Windows. Tá. Então, primeiro você tem que baixar o MinGW. E ali tem um site do MinGW, né, onde vocês conseguem baixar para diferentes sistemas operacionais. Inclusive, existe MinGW para Fedora, apesar de Fedora, Ubuntu, Linux em geral, apesar de não ser muito usado, né, porque existe o GCC. Mas existe também para Windows. Então, quando vocês baixarem, baixem a versão, então, para Windows. Tem umas duas opções. A primeira delas, que eu esqueci o nome agora, MSX, é a mais usada. Tá. Primeira dica do MinGW, quando você for instalar ele na sua máquina. Eu estou supondo ali que vou instalar direto no C MinGW. E aí eu estou chamando essa variável C, unidade C, pasta MinGW, do que eu estou chamando de variável MinGW Home, tá? Que a gente vai usar essa variável em outros cantos depois para definir onde copia cada arquivo. Mas a principal dica aqui não instale em algum lugar que tenha, por exemplo, uma pasta no caminho, que tem uma pasta com espaço no nome ou acento. Então, por exemplo, não instale, por exemplo, se fosse no Windows, C, arquivos de programa. Não vai dar arquivos de programa e depois MinGW. Por quê? Arquivos de programas têm espaço. E o MinGW não vai funcionar bem com isso, tá? Então, pode ser outros diretórios, mas o principal não pode ter espaço em branco no nome das pastas, no caminho, não pode ter acento. Na instalação do MinGW, instala os pacotes básicos, geralmente eles vêm checados por padrão, que são esses três aí. E uma coisa importante é colocar os diretórios MinGW Home /bin e MinGW Home MSYS/1.bin/bin na variável de ambiente path do Windows, tá? Então, quando eu falo MinGW Home /bin, é na pasta. Se eu fosse usar o meu exemplo aqui, C:/MinGW/bin. E depois C:/MinGW/MSYS/1.0/bin. Então, se você instalou em outro local que não seja C MinGW, essas pastas aí vão ser diferentes. E como para quem usa Windows, né? Eu sou defensor do sistema Dual Boot, na verdade. Vocês devem estar acostumados com colocar variável de ambiente path no Windows. Para quem não sabe, no painel de controle, geralmente tem uma aba que chama Sistema, né? E dentro lá do sistema tem variáveis de ambiente. E aí abrindo variáveis de ambiente, tem uma lá que é o path. E aí você tem que colocar essas duas pastas no path do Windows. Depois, isso aí, com essa primeira parte que eu estava discutindo agora, você só instalou um compilador C para Windows que chama MinGW. A gente ainda não instalou o OpenGL. A gente vai fazer isso agora com esse segundo passo 2 aqui. Então, para instalar a biblioteca GLUT no MinGW, e a GLUT inclui mais uma outra biblioteca que chama GLU,
e a OpenGL. Então, quando você instala Glut, você está instalando a OpenGL também, e mais uma outra biblioteca que chama Glue. Faça o download da biblioteca Glut, e aí eu estou botando um link para o meu Dropbox. Se vocês clicarem nesse link aí, ele está ativo, e ele vai para o meu Dropbox, e vocês baixam um arquivo que é o zip lá. Depois que você baixar esse arquivo zip que está no meu Dropbox, você vai descompactar o arquivo baixado, né, no passo anterior. Depois você vai copiar os arquivos que estão dentro de Include.gl. Deixa eu ver aqui, computação gráfica, só um minutinho. Tá aqui. Tá. Lá dentro desse zip que você descompactou, tem uma pasta, tem 3 pastas. Tem uma pasta que chama bin, tem outra que chama include, tem outra que chama lib. Então, você vai pegar o que está dentro da pasta include/gl para onde? Em GW Home include GL. Nem sempre essa pasta GL vai existir, tá? E aí você cria essa pasta GL dentro do include, dentro do MinGW Home. E aí você vai ter que criar essa pasta GL, tá? Já deixei avisado. E como você está alterando ali, talvez você esteja no Windows, talvez você precise, para criar essa pasta nesse lugar, talvez você precise de, como que chama? Autorização de administrador, tá? Então talvez você tenha que logar com autorização de administrador. Os arquivos que estão na pasta limp, dentro do arquivo que você descompactou, vão para MinGW Home, -lib. E os arquivos da pasta bin para MinGW Home, na pasta bin. Aqui eu estou sugerindo o Code Blocks, tá? Porque é uma coisa leve e tal, mas quem quiser também pode usar o Visual Studio e por aí vai. Tem várias ideias para compilação. Vocês usam o que vocês quiserem. Aqui eu estou sugerindo Code Blocks, mas tenham cuidado com o Code Blocks. Por quê? O Code Blocks ele tem algumas versões quando você clica lá em download. Tem uma versão, que é se você clicar na primeira, que é a versão com o MinGW. E aí, o que acontece? Você fica com 2 MinGWs dentro do computador. Isso vai dar problema. Principalmente porque, tem o que eu instalei fora e tem o que eu instalei junto com o Code Blocks. Quando você instala o Code Blocks com o MinGW, a pasta do MinGW fica dentro do Code Blocks. E aí você configurou só o de fora, mas o Code Blocks está usando o que está dentro dele. E aí, na verdade, não está configurado. Então, tenham atenção a esse fato. Outra opção, para quem quiser, instala o Code Blocks com o MinGW dentro e configura o MinGW que está dentro do Code Blocks. Pode dar certo, dependendo, de novo, daquela história. Tomem cuidado com espaço no nome ali. Então, dependendo de onde você instala, pode dar errado. Então, por isso que eu sugiro fazer uma instalação separada. E, de novo, você precisa usar uma IDE se você gostar de compilar seus programas em C usando uma IDE. Dá para compilar na mão também, para quem gosta de compilar na mão. A principal diferença aqui é que vai ter diretivas de compilação que você tem que configurar, independente da IDE que você tiver, ou no comando ali, né, para a linha de comando, e o OpenGL tem que ter instalado antes. Como eu falei, a instalação do OpenGL no Windows é um pouquinho mais chata, porque, como a gente acabou de ver, tem que ficar copiando arquivo de lá para cá, incluir coisa no PF. No Linux é um pouquinho mais fácil. Então, essa aqui é a minha sugestão de instalação no Windows, tá? Para o Linux, estou supondo, por exemplo, que você já tem Make GCC instalado, porque na maioria das distribuições Linux, eles vêm ali meio para o padrão, nem sempre. Mas se você ainda não instalou Make GCC, que são... Make é o Make, né? E o GCC é um compilador para C em Linux. Então, se caso você ainda não tenha instalado esses pacotes Make e GCC, instale. Como que você instala OpenGL no Linux? São aqueles 2 primeiros pacotes ali. É o FreeGlut e o FreeGlut-Devil. Eles podem, dependendo esses pacotes, dependendo da distribuição, se é Fedora, se é Ubuntu, tem várias outras distribuições, né? Debian.
E pode ser um nome levemente diferente, tá? Com certeza, por exemplo, vai ter o nome da versão no mínimo. Então, FreeGlut Devil, tracinho, número da versão. Então, podem ter leves variações no nome. Existem outras implementações de OpenGL também, mas a que funciona mais sem problemas é essa FreeGlut aí, tá? E vai ser ela que eu vou estar usando de base aqui para os problemas, não, para os algoritmos que a gente encontrar. Pode falar? Professora, Pode falar como pronuncia o seu nome antes, por oi? favor? Como pronuncia o seu nome antes, por favor, só para eu falar? Tainoa Hit. Ah, tá bom. Mas só Obrigada. pode chamar de Hit, pode chamar de Hit. Deixa eu perguntar uma coisa, é porque eu cheguei meio atrasado na aula, mas eu não sei se a senhora já falou como instalar o OpenGL no VS Code. Já passou? Não, o que acontece? Aqui eu tô falando assim, eu tô supondo que a IDE é o Code Blocks, porque é o que usava antigamente os anos do BCC, mas na verdade só muda as diretivas de compilação que eu vou falar daqui a pouco. Porque o que Tá, importa é que, independente do compilador que você use, esteja o OpenGL ali instalado dentro do compilador e você usa as diretivas de compilação. ok. Mas na internet deve ter, né? Como é que vai instalar o OpenGL no C? Como assim, OpenGL em C? Não, é porque, tipo assim, é o OpenGL no VS Code, desculpa. Ah, tá. Não tem. Se quiser, depois eu acho um link para vocês. Tudo bem. Valeu, professor. Tá, mas assim, quando eu falo instalar, só uma complementação, quando eu falo assim, no Linux, instalar o OpenGL, se for no Linux, né, que você estiver usando o VS Code, instalar o OpenGL no Linux, é só instalar esses pacotes, tá? Então, FreeGlut-Devil. Se for Windows usando o VS Code, aí entra mais cópia de arquivo, de um canto para o outro e tal. Então, depende de que distribuição você tá. Esses pacotes. Pode falar. Pode falar, tá. O Windows aí vai precisar usar o WinGW também? Porque eu tive que fazer isso com o VS Code, né? Se o VS Code, se ele estiver usando o MinGW, deixa eu passar Sim. aqui. Eu tinha apresentado um pouco antes, aí tem esses passos aqui. Supondo que você já está com o MinGW instalado, tem que Já. colocar algumas coisas na path do Windows e tem alguns arquivos que você tem que copiar. Mas funciona com o VS Code também, tá? Tudo bem. Porque aí, no VS Code, se o MinGW estiver instalado dentro do VS Code, aí o que muda é a variável MinGW Home, que aí é o nome da pasta completa que vai até o MinGW. E aí você Entendi. tem que pegar os arquivos que estão no zip ali, que é o link do Dropbox, e ficar copiando para as pastas. Depois eu vou ver um vídeo certinho para ver. Mas eu acho que vai ser a mesma coisa que eu fiz com o VS Code lá em C. Uhum. Alexandre, você queria fazer uma pergunta também? Esses pacotes aí do Linux que você falou é por linha de comando no terminal? Linha de comando. Na verdade, como você prefere instalar? Geralmente eu uso linha de comando mesmo. Eu geralmente uso o Fedora quando eu estou no Linux. E aí eu não falo exatamente como instala, porque depende da distribuição. No Fedora, por exemplo, você tem que usar o comando dfn, né? Dfn? Acho que é dfn. Não. Beleza. Mas é só instalar. E é claro, tá, pessoal? Uma coisa que eu não deixei claro é instala tudo de dependência que puxar. Instala. Quando eu falo FreeGlut, ele vai puxar algumas coisas. Instala tudo. E não instale só o FreeGlut. Instale FreeGlut e tudo que ele puxar. FreeGlut Devil também. E ele vai puxar mais algumas coisas. Tem code blocks para o Linux também, se você gostar de usar uma IDE, mas dá para compilar na mão também. E o principal, pessoal, uma vez que esteja instalado o OpenGL, são essas diretivas aqui. Se você estiver no Windows e estiver usando exatamente aquele zip que eu estou... Exatamente não, mas aquele zip ali que eu estava passando, aquele zip é uma distribuição FreeGlut para Windows. Aí você usa essas diretivas aqui. "-l OpenGL 32, "-l GLU 32 e "-l FreeGlut". Se for Linux, as diretivas são diferentes, tá? "-lgl, "-lglut e "-lglu".
Então, as seguintes diretivas de compilação devem ser usadas no seu projeto OpenGL, dependendo do sistema operacional sendo usado. Então, a coisa chata é que, dependendo do sistema operacional que você está usando, é uma coisa ou outra. Eu não dou as diretivas, eu não tenho nenhum computador que seja macOS, tá? Então, não estou passando as diretivas aí, porque eu nunca tive a oportunidade de testar. Mas para Windows e Linux são essas duas aí. E lembrando, para um sistema operacional é uma, para outro sistema operacional é outra. Tá. Passando para o OpenGL, então, a OpenGL é uma API, né, que é um Application Programming Interface. Então, é uma coleção de rotinas que o programador pode chamar. E o modelo de como essas rotinas operam, define um modelo, né, de como essas rotinas operam em conjunto para gerar gráficos. Então, o programa, teoricamente, enxerga apenas a interface. É claro que, aqui na disciplina, a gente vai enxergar, na teoria, um pouco além da interface da PGL. A gente entra nessa do tipo, nossa, estou definindo os pares da projeção aqui. Na teoria, a gente vai aprender assim, ó, como ele calcula por trás essa projeção, por exemplo. E aí você não precisa lidar com aspectos específicos do hardware ou peculiaridades do software no sistema gráfico residente, tá? Independente de dispositivo. Oferece suporte para gerar e exibir cenas 3D complexas e também para gráficos 2D simples. Mas uma coisa que eu quero deixar vocês cientes é o OpenGL, por padrão, ele é 3D, tá? Ele pode ser adaptado, e eu vou mostrar como faz essa adaptação, para funcionar em 2D. Mas, por padrão, ele é 3D. Ele é um ambiente para escrever e executar programas gráficos, e aí você tem o monitor, né, mais a biblioteca de software para desenhar primitivas gráficas na tela. E ela pode ser vista como uma caixa preta. Então, você tem as entradas, que são chamadas a funções da biblioteca, feitas pelo programa do usuário, e medidas fornecidas por dispositivos de entrada, e as saídas, que são os gráficos exibidos no monitor. E aí, o API do PGL é descrita em termos das funções que ela disponibiliza. Ela disponibiliza várias funções, a gente vai aprender algumas delas aqui, a gente vai aprender as mais básicas e algumas um pouco mais avançadas. E aí ela tem várias chamadas, funções específicas. Eu quero definir a cor de fundo, usa essa chamada de função aqui. Eu quero definir a cor do objeto, essa outra chamada aqui. Eu quero definir a posição da câmera, orientação e direção dela, essa outra chamada. E a gente vai aprender essas diversas funções. Geralmente, o OpenGL, ele trabalha com um sistema de janelas, tá? Que aí com a ajuda do sistema operacional. Existem algumas inicializações que eu já vou mencionar hoje, que, por exemplo, é o modo de exibição, qual que é o tamanho da janela de desenho, qual que é o sistema de coordenadas de referência, e a gente configura essas coisas. E a API, o do OpenGL, oferece centenas de funções para o familiar. E diferentes funcionalidades, funções primitivas do tipo, o que estou desenhando? Estou desenhando uma linha ou estou desenhando um polígono? Funções de atributos, como? Um polígono preenchido ou só as linhas dele? É um polígono amarelo ou um polígono vermelho? Qual que é a espessura, por exemplo, da linha? Se for uma linha. E aí tem vários atributos, funções de como eu devo fazer isso. Ela pode ser programada, o OpenGL, para ser direcionada a eventos. Que tipo de evento? Evento de mouse e teclado. Ao longo da disciplina, a gente vai aprender como fazer que o OpenGL, junto com o C, né, ele reage ao clique do mouse, a uma tecla pressionada, uma tecla específica, por exemplo, a tecla A, ou então a tecla de setinha. Dá para programar também o que acontece com o programa, se acontece um redimensionamento, existe um comportamento padrão, mas dá para programar também. Eu quero que ele faça isso se o usuário for lá e mudar o tamanho da janela. Porque quando você começa no OpenGL, você define, eu quero uma janela, por exemplo, 400 por 400, que é quadrada. Só que o usuário, depois que você já exibiu o seu gráfico nessa janelinha 400 por 400, foi lá e mudou o tamanho da janela. É um comportamento padrão que eu vou mostrar daqui a pouco, mas se você quiser programar outro padrão para o que fazer quando o usuário redimensiona a janela, também é possível. E uma coisa que é muito importante vocês ficarem sabendo o OpenGL vai rastrear diversas variáveis de estado. Então, tem algumas funções dele que são variáveis de estado,
que nem o Paint ou GIMP, qualquer programa, por exemplo, de desenho. Quando, por exemplo, você seleciona assim, essa aqui é a função da canetinha, né? Caneta que vai desenhar quando você pressiona o mouse, desenha uma linha, né? Onde você está passando o mouse. E eu decidi definir que a cor que vai ser utilizada é vermelha. Enquanto você estiver desenhando ali, vai ser tudo vermelho. Só vai mudar na hora que você definir outra cor. Ou seja, agora é azul. Aí vai mudar. Então, é variável de estado nesse sentido. Tipo, só vai mudar um certo atributo quando você mudar ele novamente. Então, se você definir cor vermelha, desenhei objeto 1, desenhei objeto 2, objeto 1 e 2 é vermelho. Depois do objeto 1 e 2, defini a cor azul. E aí, falei para desenhar o objeto 3. O objeto 3 vai ser azul. Mas, se você não mudar a cor de novo, tudo que for desenhado depois do objeto 3 vai ser azul. Então, o valor corrente permanece ativo até ser alterado. Isso acontece, por exemplo, para essas funções. Por exemplo, tem a GL.size, que define, dá para desenhar pontos em OpenGL também, e qual que é o tamanho do ponto. Ou então, qual que é a cor de desenho, que é a GL.color3F. O modelo de cor que a gente vai estar usando aqui, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, chama RGB. Ele que é de Red, Green, Blue. Red é vermelho, green é verde, blue é azul. E esse modelo de cor RGB, ele fala que qualquer luz, qualquer cor pode ser obtida pela adição dessas 3 cores de luz primárias. O modelo RGB não é de pigmento, tá? Não é que nem impressora, que quando você mistura que nem guache, que quando você mistura todas as guaches lá quando era criança, dá um preto, não um preto verdadeiro, uma coisa parecida com preto. Então, é mistura de cores de luz. Então, um pouquinho diferente de pigmento, tá? Tem mais a ver com monitor, que emite luz, né? Por isso que a gente usa o RGB aqui, porque a gente está trabalhando principalmente com monitor. E monitores geralmente usam modelo de cor RGB. E aí, qualquer cor pode ser obtida pela mistura dessas 3 cores de luz primárias. Por exemplo, como que eu obtenho o vermelho? Vai ser nesses 3 parâmetros ali, 1 para o red, 0 para o green, 0 para o azul. É a cor vermelha. E como que define a cor azul? 0 para o red, 0 para o green e 1 para o azul. E aí tem tabelas prontas de cor que você acha na internet, tá? Eu sei algumas de cabeça, por exemplo, amarelo é bem básica. O que é amarelo? É a mistura de red e green. Então, vai ser 1, 1, 0. Então, 1 para red, 1 para green e 0 para blue. E existem diversas várias outras cores, você acha essas tabelas na internet. E tá bom, ok, defini minha cor no modelo RGB. Qual a função que eu defino qual a cor de desenho corrente? É a GL Color 3F. Pelo menos no início da disciplina, tá? Depois a gente vai ver outras formas. Então, no início da disciplina, quando eu quero alterar a cor de desenho, eu uso a GL Color 3F. E uma coisa que eu já vou falar daqui a pouco, mas adiantando um pouco, por que começa com GL o nome da função? Para vocês saberem muito bem que aquela função é do OpenGL. Então, qualquer função que seja do OpenGL começa com GL. Depois vem uma descrição da função, por exemplo, color. E o que é aquele 3F lá no final? Significa que eu vou querer 3 valores, red, green, blue, são 3 valores, F de float. Tá. Temos a cor de fundo também, que é uma variável de estado. A cor de fundo que eu mais uso é branco, mas, por exemplo, tem o preto também. Na verdade, você pode usar qualquer cor de fundo. Que é como, por exemplo, um papel que o padrão é branco, né? Quando você faz esses papéis mais comuns. E aí, você desenha em cima, mas poderia ser um papel de outra cor. Então, é a cor de fundo. E você define isso com GL Clear Color, 4 valores. O último ali é o alfa, que é a opacidade, se tiver transparência ativada. Por fim, a gente vai aprender daqui a pouco que a gente tem que limpar a janela de vez em quando, principalmente se a gente quiser uma animação. Então, para isso, a gente usa essa função aqui, GL Clear com GL Color Buffer Bit. O que acontece? Tem o Frame Buffer, né? Que já deve, para quem assistiu as videoaulas lá de dispositivos gráficos, né? Como é que ela chama mesmo? Videoaula chamava de
dispositivos de entrada e saída. Então, para quem já assistiu a videoaula de dispositivos de entrada e saída, tem um frame buffer, né? E o que essa função GL Clear vai fazer? Ela vai pegar cada pixel que está sendo definido no frame buffer e reinicializar esse pixel. Com que cor? A cor definida como cor de fundo antes, definido pela função GL Clear Color. Então, a função GL Clear vai pegar qual função foi definida, qual valor foi definido antes para GL Clear Color. Ah, foi o branco. Então, ela vai pegar o frame buffer e colocar todos os pixels, todas as posições do frame buffer como branco. E aí é isso que ela faz. Em alguns momentos isso é importante para a gente, principalmente quando a gente for fazer animações. E como eu já tinha falado antes, a gente não vai estar... o PGL não é utilizado sozinho, ela é utilizado com mais 2 bibliotecas. Então, o PGL é utilizado junto com outras 2 bibliotecas auxiliares, que são o PGL Utility, que é chamada de Glue, que vai definir coisas relativas à visão, ou seja, câmera, matrizes de projeção, tem ortogonal, tem a perspectiva, aproximação poligonal, desenho de superfícies. E tem a PGL Utility Toolkit, que é a GLUT, que vai definir o sistema de janelas e outras funções de desenho de superfície. Então, na prática, a gente trabalha com as 3 ao mesmo tempo. Uma grande coisa aqui é, na hora que você está criando seu arquivo, você precisa adicionar as 3 bibliotecas? Não. Você só adiciona gl-glut.h, considerando uma instalação FreeGlut, tá? Vai estar nessa localização, e está instalado. Puxa as outras 2, quer dizer. Está instalado, não. Puxa as outras 2. Então, o arquivo glut.h contém os protótipos das funções utilizadas pelo programa e também inclui os headers da gl.h, que é o PGL, e da glu.h, que é a glu. Então, você não precisa inserir as 3. Só a glut já dá. Se você tiver no Windows, mas só se tiver no Windows, precisa dar um include para Windows.h também, tá? Se você tiver no Linux, não precisa. Na verdade, dá problema se tiver no Linux se incluir isso. No geral, aqui, no começo da história, a gente vai ter 3 funções. A mais básica é a main. Lá na main, é uma função main de C comum, tá? Ela tem aqueles argc e argv, que é para você entrar coisa por teclado. Ela retorna um int, meio padrão. Então, ela é uma funçãozinha meio básica. Só que quando a gente está fazendo um programa PGL, lá dentro vai ter o quê? Eu vou criar a janela, eu vou definir o tamanho da janela, eu vou abrir a janela e mantê-la aberta. Então, ali dentro, no main, a gente mantém algumas configurações. Eu vou falar, por exemplo, qual que é a função que faz o desenho, por exemplo. A função que faz o desenho, geralmente, é chamada de display. Mas, na teoria, ela pode chamar de qualquer coisa, tá? Desenho, desenha. Essa é a minha função de desenho. Só que você tem que informar para o OpenGL qual a sua função de desenho. E, geralmente, você faz isso dentro do main. Tem a função init também, que é mais por organização, tá? Você chama a init dentro do main, para ela executar pelo menos uma vez. E dentro dela vai ter funções que você não precisa ficar rodando várias vezes e que não são funções de desenho. Por exemplo, a definição da cor de fundo. Você geralmente não fica mudando a cor de fundo durante a execução do programa. Você escolhe uma cor de fundo e fica com ela. Então, geralmente, eu coloco a minha no init ali, que vão ser funções do OpenGL de configuração que vão ser executadas somente uma vez. Então, cor de fundo, projeção, que geralmente você não fica mudando os parâmetros da projeção ao longo do tempo, eu coloco ali no init. São funções de configuração do OpenGL, ou do Glue, ou do Glut, que precisam ser executadas somente uma vez. E aí, a chamada do init está dentro do main. Então, como eu já tinha falado, função init inicializando os parâmetros de rendering. Projeção, por exemplo, que eu estava citando, é considerado rendering. Quando a gente tiver alguma coisa de iluminação, por exemplo, fonte de luz, pode estar dentro do init também. É coisa que você só precisa definir uma vez a fonte de luz. Geralmente a gente não fica criando fonte de luz ao longo do programa. Já começa com 3, fica com aquelas 3.
Claro que dá para criar mais ao longo da execução do programa, mas não é usual. Função display. A função display é uma função callback, que ela está sempre terminando e voltando a executar, chamada para fazer o desenho. Tudo que é desenho, por exemplo, eu quero uma linha da posição do ponto 1 até a posição do ponto 2. Isso está dentro da função display. E a função main faz algumas configurações de janela e a função principal. O que eu quero dizer falando que a display é uma função callback? Na prática, lembra que eu falei isso também na videoaula de dispositivos gráficos de entrada e saída? É como se a tela apagasse e ela estivesse sendo constantemente redesenhada, como se fossem vários quadros numa animação. Por isso que ela é callback, porque é como se desenhei tudo. Terminei. Redesenha tudo. Então, se for uma visão estática, que nem a linha vermelha parada que a gente vai desenhar agora há pouco, ela sempre está redesenhando a mesma coisa. Ok. Ela sempre vai estar se executando ali, tipo, terminei, começa a executar de novo. E por isso que a gente tem que começar a função display, geralmente, com a GL Clear Color lá, que, na verdade, essa função aqui. E geralmente começa com essa GL Clear Color, da GL Clear, com GL Color Buffer Bit. Por quê? A gente começa com ela? Porque ela meio que apaga a tela, como se fosse um apagador de quadro. Porque senão eu vou ficar desenhando coisa um em cima da outra. E a gente geralmente não quer isso. E aí eu começo com o GL Clear ali para limpar a tela antes de eu fazer o próximo no início callback da função display. Eu já limpo a tela, desenho, terminei. Limpa a tela, desenho, terminei. Limpa a tela, desenho. Quando a gente está fazendo uma visão estática e tal, que não é uma animação, ele está redesenhando a mesma coisa ad infinito. Quando a gente estiver fazendo uma animação, aí essa característica de ser uma função callback é muito útil para a gente, porque vão virar quadros em uma animação, ou seja, como se fosse um filme. Então, lembrando, ela é uma função callback, e aí mais para frente vai ter que ter outras peculiaridades dela por ser uma função callback, além de ter que limpar a tela. Então, começando, para esse meu Hello World de OpenGL, no final vai desenhar mais para frente, vai desenhar esse aqui, ó. Então, linha vermelha inclinada num fundo branco com uma tela que chama Um Programa OpenGL Exemplo. Voltando para onde a gente estava. Começando pela main. Isso. Então, a assinatura de main básica tem o argc, argv ali, para caso alguma coisa seja entrada por teclado, logo que chama. Vou inicializar o GLUT com alguma coisa que tenha dado de parâmetros por teclado. Geralmente, eu não vou ficar usando isso aqui nessa disciplina, tá? Mas, de qualquer forma, você tem que inicializar o GLUT. Você faz isso com o GLUT init, e ali para argc, de referência argc, né? E argv. O GLUT init display mode vai definir o modo de display. No início, a gente vai estar usando o GLUT single. O que é isso? O GLUT single é um único frame buffer, que, por enquanto, a gente não está fazendo animação, a gente não precisa calcular o próximo quadro enquanto está exibindo esse. Então, por enquanto, a gente só tem um frame buffer. Mais para frente, quando a gente fizer uma animação, às vezes é interessante, ao invés de usar um GLUT single, um GLUT underscore double, que aí significa que tem 2 frame buffers. Que essa aqui é o que você está desenhando agora, mas enquanto você está desenhando esse quadro aqui da animação, você já está calculando o próximo. Isso deixa as coisas mais rápidas quando são animação. Mas, por enquanto, a gente fica com GLUT single, porque, como vocês devem imaginar, criar 2 frame buffers ocupa mais memória, gera mais processamento, e eu estou desenhando uma linha estática, por exemplo. Não precisa. Estou informando também que eu vou usar o modelo de cor RGB com GLUT underscore GB. Então, estou oferecendo 2 parâmetros ali. Nesse caso, algumas funções, quando você está definindo 2 variáveis ali, que eu quero que esse comportamento seja, você usa essa barra vertical ali, que é do teclado, tá?
para separar as coisas. Glut-init window position, posição inicial da janela. Um valor em X, geralmente começa no canto. Se você não colocar 00, vai para o canto da janela do OpenGL, da janelinha do OpenGL, vai para o canto superior esquerdo. Ali eu baixei ela um pouco em 200 posições, 0 em Y. Esse aqui não é o XY cartesiano do sistema de coordenadas do mundo, tá? É da tela, que começa no canto superior esquerdo, geralmente. Mais importante é a função abaixo. Glut-init window size. Eu vou criar uma janelinha que tem 400 pixels de largura por 300 pixels de altura. Esta é uma proporção, se eu dividir os dois valores por 100, observem que é uma proporção 4 por 3. Depois disso, eu vou criar a janela. Não basta definir o tamanho da janela, eu tenho que criar a janela. Então, glut create window. E ali, como parâmetro, bota uma string, que é o título da janela, que eu escolhi sendo um programa OpenGL exemplo. Mais para frente, eu vou definir a função init que tem dentro dela lá, mas lembra que eu falei que você chama a init uma vez dentro do main? Então, isso está chamada do init. Poderia colocar o que está dentro do init aí direto dentro do main também, mas eu acho que assim fica um pouco mais organizado. Tá. Glut display func, isso é importante. Estabelece qual é a função de desenho como a função callback de exibição. Se eu chamasse esta função aqui de desenha, aqui não chamaria display, chamaria desenha. Então, é o nome da função que você está exibindo como usando ali. Então, se aqui for desenha, void, desenha, depois void, aqui você tem que fazer glut display func, desenha, tá? Eu uso o nome display, então coloquei display aqui. É o nome da função callback que faz o desenho. Por fim, glut main loop. Mostra tudo espera. Isso vai abrir a janela e mantê-la aberta. E outra coisa, a ordem dessas funções aqui importa, tá? Algumas coisas podem ser trocadas de posição, mas geralmente a ordem das funções importa no PGL, tá? Então é importante vocês manterem isso em mente. O que tem na função init, que é chamada dentro do main? GL clear color 1110. O que é RGB 111? É branco. Quando você mistura as três cores de luz primárias, a toda, ou red, green, blue, todos no máximo 1, você tem branco. Estou colocando 0 ali no último valor, que é o alfa, poderia ter colocado 1 também, tanto faz, eu não estou ativando a transparência. E aí vai definir o quê? Que tá um pouquinho mais para frente. Que essa cor de fundo aqui é branca. Se eu tivesse colocado 0000, a cor de fundo seria preta. Ou se eu tivesse colocado azul, que se fizesse azul, RGB 0010, seria azul a cor de fundo. Então, dentro do init ali, a gente coloca essa GL Clear Color, que vai definir a cor de fundo. Lembra que, inerentemente, o OpenGL ele é 3D, só que a gente está adaptando ele aqui para ser 2D. Para fazer isso, eu tenho que usar uma função, entre outras coisas, usar uma função chamada GlueOrtho2D, que ela tem 4 valores. E uma coisa muito importante, daqui a pouco eu falo desses valores, antes da GlueOrtho2D, você tem que definir a matriz corrente como sendo a matriz de projeção, com GL matrix mode e GL underscore projection. Por regra, toda vez que você definir uma função que é de projeção, e essa função GlueOrtho2D aqui é de projeção ortogonal 2D, antes você tem que ter definido GL matrix mode, GL underscore projection. Pode ser que alguma vez, se você esquecer essa GL matrix mode, GL underscore projection, e você esquecer essa função, funciona? Funciona.
Você começa a criar um arquivo maior, que você está usando outras funções de projeção, depois uma de desenho e tal, e não está mudando a matriz, o tipo da matriz, vai começar a dar problema. Então, se acostumem a fazer da forma correta, porque à medida que o programa cresce, esses pequenos esquecimentos ali de detalhes que antes funcionavam, deixam de funcionar, tá? Então, chamou BlueOrtho 2D, antes tem TGL Matrix Mode com parâmetro GL_projection. Tá. O que são esses 4 valores ali do BlueOrtho 2D? É a chamada janela de recorte. Basicamente, vocês devem ter visto isso em ensino médio, a gente tem um sistema cartesiano, né? 2D que tem um eixo X, um eixo Y, o X geralmente está aqui, o Y está aqui, você tem a origem aqui em 0, 0, e você tem um quadrante positivo, o quadrante que é X positivo e Y negativo, quadrante que é só X e Y negativo, o quadrante que é X negativo e Y positivo. Só que a grande característica desses eixos é que eles são infinitos, tanto na direção positiva como na direção negativa. E quando você especifica o que você vai desenhar para o OpenGL, você está trabalhando nesse mundo infinito, cartesiano, 2D. Então, eu posso ter um sistema infinito, só que minha tela é finita. Ela geralmente é retangular e ela é finita. Não dá para colocar um sistema que é infinito de uma vez só, um sistema que é finito, que tem limites. Para isso, a gente define uma janela de recorte, que basicamente diz o seguinte: por exemplo, se eu tivesse um ponto, ele só seria desenhado se ele estivesse no intervalo em x de 0 e 200 e no intervalo y entre 0 e 150. Se eu desenhar, por exemplo, um ponto e falar que ele tem que estar na posição 100, 100, 100x, 100y, ele vai aparecer na tela? Sim, porque 100 em x está entre 0 e 200 e em y está entre 0 e 150. Ok. E se eu tivesse falando assim, não, eu tenho um outro ponto que está na posição x igual a 100 e y igual a 300. Vai aparecer na tela? Não, porque ele está fora do intervalo de y. Basta estar fora de um desses intervalos para não aparecer. Então, tem uma janela aqui que o canto inferior dela está em 0. Na verdade, o canto inferior dela está em 0, 0, e o canto superior dela, o x, está em 200 e o y está 150. Essa é a nossa janela de recorte aqui. Tudo que estiver sendo desenhado dentro dela vai aparecer na tela. Tudo que estiver sendo desenhado fora da dela não vai aparecer na tela. Então, tomem cuidado com isso. Muitas vezes um aluno diz, nossa, mas eu carreguei o objeto, por que não está aparecendo na tela? Um dos motivos é que porque ele pode estar sendo desenhado fora da janela de recorte. Quem define os valores da janela de recorte é você. Então, ali, zero, a ordem dos parâmetros é o XWmin, que ali é o 0, valor mínimo de X, XWmax, que é o 200, YWmin, que é o 0, e YWmax, que é o 150. Então, tomem cuidado. Para um objeto aparecer na tela, ele tem que estar dentro desse intervalo. Outra curiosidade, observem que essa janela com o canto inferior em 0, 0 e o canto superior aqui na diagonal em 200, 150, ela tem 200 de largura em X e 150 de altura em Y. Se eu dividir esses dois valores por 50, dá 4 por 3. Observem que essa proporção já apareceu antes, 4 por 3, que é a proporção que eu utilizei aqui no Glutinite Windows por Size, que era 400 por 300. Por que isso é importante? Você tem que usar a mesma proporção entre a janela de recorte e a janelinha do OpenGL ali do sistema operacional. Porque se você não fizer isso, a sua linha vai ou ficar deformada em algum sentido, ou no sentido vertical ou no sentido horizontal. Você vai deformar o seu objeto, alterar a proporção dele, por assim se dizer. Então, é importante que, se você não quiser ser feito, que a proporção da janela de recorte e da janelinha do OpenGL no sistema, que é com a Glutinite Windows Size, tenham a mesma proporção. Por fim, aqui, pelo menos desse programa,
a gente tem a função display, que finalmente vai fazer o desenho. Lembrando que ela é callback. Ela está sempre se apagando no começo, desenhando, começa de novo, se apaga, como se você apagasse a tela, desenha de novo. Então, primeira coisa que geralmente aparece na display, essa ordem aqui é importante, é a GL Clear, GL underscore color underscore buffer underscore bit. O que você vai fazer? Vai pegar a GL Clear Color, que foi chamada lá no init, ou seja, foi executado antes. GL Clear Color. A cor branca, que é a cor de fundo. Ela vai pegar o frame buffer e definir a cor branca, preenchendo todos os elementos ali do frame buffer. Depois, com a função glColor3f, eu vou alterar o atributo de cor. Tem 3 valores ali, lembrando o modelo de cor RGB. O primeiro, então, é R, que é red, vermelho. Quando eu coloco vermelho em 1 e os outros valores de G e B, que é green, blue, em 0, eu estou definindo a cor vermelha. Então, a cor vermelha é 1, 0, 0. Por isso que a minha janelinha aqui... janelinha não, a minha linha é vermelha. Peraí, tá aqui. Tá. Defini a cor vermelha. Agora, finalmente, eu vou desenhar a linha. Para desenhar a linha, eu uso um esquema que chama glBegin, e aí glLines entre parâmetro, que vai desenhar o quê? Uma sequência de linhas organizadas de 2 a 2 pontos. Aqui eu só tenho 2 pontos, não vai desenhar só uma linha. Tá. Dentro desse glBegin, glBegin, glEnd, com parâmetro glLines, eu desenho 2 pontos, que é o primeiro ponto da linha e o segundo ponto da linha. Você não tem que ficar definindo todos os pontos intermediários da linha. Você só fala o inicial e o final. Então, GL vertex 2i. 2i por quê no final? Que eu estou usando 2 valores e são inteiros. Ponto é na posição 180, 15. Então, x igual a 180, y igual a 15, que é nesse desenho aqui, eu devia ter colocado isso aqui mais próximo. Então, esse aqui é o pontinho, esse pontinho que está mais aqui para baixo. Não sei se vocês estão vendo o mouse ou não. X, então, igual a 180, y igual a 15, é essa posição aqui. A outra posição, o outro ponto, aqui. GL vertex 2i, 10, 145. Então, esse outro ponto aqui é a posição x igual a 10, e eu acho que y é igual a 145. Posso ter falado errado, que eu não lembro agora de cor. Acabei de ler, mas já esqueci. Isso, 145. Ok, desenhei a linha. Só falar que quero desenhar o vértice, o primeiro vértice ali, o segundo vértice, não desenha. Você tem que dar aquele shell flush no final, senão não desenha nada. Então, glFlush é desenha os comandos não executados, que são, no caso ali, da linha que foi desenhada. Então, o pipeline, voltando um pouco aqui, numa coisa que eu já discuti, o pipeline do OpenGL ele é sempre tridimensional, mas é possível criar desenhos 2D, que nem a gente fez agora, definindo a função BlueOrtho2D, que tem esses 4 parâmetros que eu estava falando antes, e antes você usa GL Matrix Mode com parâmetro GL underscore projection. Na BlueOrtho2D, os 4 parâmetros são XWMin, XWMax, YWMin e YWMax. O XWMin e YWMin juntos definem esse canto, isso aqui é o World Coordinates, e essa área em azul aqui é o que a gente chama de janela de recorte. E o XWMin junto com o YWMin, que é o primeiro e terceiro parâmetros, definem esse canto inferior esquerdo aqui. E o XWMax e YWMax, que são o segundo e o quarto parâmetros, definem esse canto superior direito aqui, tá? E, basicamente, somente coisas que estejam dentro dessa janela de recorte, por exemplo, nesse ponto XY, vão parar na tela. Se tiver um ponto fora dessa janela de recorte, ele não vai parar na tela. Esse raster coordinates aqui são as coordenadas da telinha, tá? Da tela do OpenGL.
Ela não precisa ser do tamanho, por exemplo, da sua tela. Pode ser menor, que nem eu fiz no exemplo. E raster coordinates aqui, raster geralmente é de tela. E aí você tem um mapeamento que a gente vai aprender depois, que proporcionalmente, relativamente, o ponto fica na mesma posição na tela aqui do que ele estava dentro da janela de recorte. Esse mapeamento aqui a gente vai aprender mais para frente. E observem que essas duas janelas estão, eu acho que elas estão praticamente com a mesma proporção. Então, se, por exemplo, a proporção de uma era 4:3, a da outra também é 4:3. Elas não precisam ser necessariamente do mesmo tamanho, mas precisam ser da mesma proporção. Lembrando que esse raster coordinates aqui, a gente define com a função que já apareceu antes, que é a glut-init window size aqui. Que aí se define o tamanho desta tela aqui. Então, o OpenGL permite desenhar gráficos de modo independente do dispositivo e é possível especificar o sistema de coordenadas do mundo em ponto flutuante, onde os objetos são definidos. Nesse exemplo aqui, inicial, eu até usei os vértices inteiro, tá? Mas geralmente eu uso ponto flutuante. Você tem uma precisão um pouco maior. Os elementos, eles são traçados no sistema de coordenadas do dispositivo, da tela, que geralmente é inteiro. Então, o sistema de coordenadas do mundo, que é esse aqui, ele meio que está em ponto flutuante. Mas, quando você vai para a tela, você está inteiro. Porque não existe, por exemplo, pixel na posição 4,75 em X e em Y 2,5. Os pixels estão organizados em posições inteiras, como se fosse uma grande matriz. Então, tem um mapeamento aí que a gente vai aprender. Então, esse mapeamento entre esses sistemas de coordenadas é feito de forma transparente pelo OpenGL. Mas a gente, na teoria, vai aprender mais ou menos como isso é feito. Primitivas básicas para serem desenhadas. Dá para desenhar ponto, linha, polilinha, polígono. E aí você muda o que parece de parâmetro aqui dentro desse GL-Begin. Então, por exemplo, para desenhar 3 pontos, eu usaria GL-Begin com parâmetros GL-Points, e aí desenharia 3 pontos utilizando o Vertex do Easy. E aí é 3 pontos isolados, tá? Eles não estariam conectados entre si. As funções, geralmente, elas têm essa estrutura. Se elas são do OpenGL, elas têm início GL. Depois tem o nome da função, o número de dimensões, isso aparece para algumas funções, por exemplo, 3 aqui, e F, se os parâmetros tendem a ser definidos em float. Uma variação que eu não uso muito, mas também existe, é, por exemplo, GL Vertex 3FV. Aí, quem que é P? É um vetor de floats de 3 posições. Então, ponteiro para um vetor de 3 posições de floats, x, y, z. Curiosidade, por exemplo, a função gluort 2D, porque ela começa com glue, é da biblioteca glue, que é da OpenGL Utility. Então, o início da função te fala se aquilo faz parte da API OpenGL, qual das bibliotecas OpenGL específica é. Isso aqui, o que você pode colocar dentro do GL-Begin, é mais fácil mostrar no próximo slide do que falar aqui na teoria, que esse desenho aqui. Então, dentro do GL-Begin, antes eu tinha usado o GL-Lines. Ele vai pegar os vértices na ordem que eles foram definidos, tá? A ordem dos vértices dentro do GL-Begin e GL-End importa. Ele pega 2 a 2 para o GL-Lines na ordem que eles foram definidos. GL-Points desenha os pontos isolados. GL-Line Strip vai conectar os vértices seguindo uma linha. Então, esse aqui é o primeiro vértice que eu desenhei em código, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Então, a ordem dos vértices no GL-Begin importa. O que é o GL-Line Loop? A diferença dele para o strip é que no loop ele vai pegar o último vértice e conectar ao primeiro. E aí ele fecha o polígono. É claro que dependendo de como você desenha os vértices, vai ter esses cruzamentos que nem aconteceu aqui. Outro que é também bem útil é o GL Polygon, que aí vai, na ordem que você definiu os vértices, desenhar um polígono que é
fechado, ou seja, ele tem uma cor de desenho interior. Tem o GL Triangles também, que vai pegar os vértices na ordem que eles foram definidos e definir triângulos não conectados. Tem o GL Triangle Fan, que pega o primeiro vértice e combina com todos os outros vértices, meio que formando esse leque aqui. Para estruturas 3D, essas outras duas estruturas aqui são muito usadas, que é a GL Quad Strip e a Triangle Strip, que são como se fossem polígonos conectados com base na ordem dos vértices, tá? Aqui em formato de faces quadradas e aqui no formato de faces triangulares. Essas duas estruturas aqui são mais comuns quando a gente estiver em 3D. E a Triangle Fan também quando estiver em 3D. Aqui em 2D a gente usa mais as outras, a GL Points, a Line Strip, Line Loop, Polygon e Triangles. E basicamente o OpenGL ele tem essas funções de desenhos poligonais, tá? Se você quiser desenhar uma estrela, você vai ter que usar um GL Polygon e ficar definindo cada um dos vértices da estrela. Ele não tem uma função, por exemplo, que desenhe uma estrela para você. Você tem que definir os pontos individualmente, ou seja, a modelagem geométrica do objeto, que no caso é uma estrela. Tá. Eu vou mudar o compartilhamento aqui. Vou compartilhar minha tela inteira. Qual dessas pastas? Acho que é essa aqui. Opa. Então, testando sua instalação. Uma das formas de testar sua instalação tá toda certa é pegar esse código que eu acabei de falar, que era dessas 3 funções aqui, e tentar rodar no seu sistema operacional e ver se aparece essa tela aqui, desenhando essa linha vermelha. Se aparecer, tá tudo certo. Então, supondo que você está criando um projeto no CodeBlocks, dá para criar abrir o CodeBlocks. Aqui eu vou abrir um projeto que está pronto, mas tá. Se eu fosse criar um projeto novo, eu ia aqui em File, New, Project, ia criar um Empty Project, tá? Um projeto vazio. Next. Eu vou botar esse aqui de teste. Na verdade, eu não vou usar ele, tá? Mas Finish. Algum problema de caminho. Tá, mas ele serve para o que eu vou falar. Deixa eu close project. Vamos criar outro de forma mais observando a pasta. Foi da forma mais fácil, não é a melhor, mas vou criar aqui direto do... Deixa eu ver. TFR. Deixa eu procurar uma pasta aqui, melhor. Deixa eu ver que isso aqui tá sem... Devia ter funcionado. Selecionar pasta. Teste aqui. Vai ficar aqui nesse text. Finish. Tá, agora foi. Eu parei para pensar melhor onde eu estava salvando. Você pode criar um novo arquivo aqui também, né? Então, você seleciona o projeto, New, File. Vai ser um C, C++, Source, Go, Next. C mesmo, podia ser C++. Estou chamando ele de main. Diz qualquer coisa. UPF. Salvar. Pronto. Tem que botar o caminho completo aqui. Botar aqui para colocar nos 2. Finish. E sources aqui main. Meu main aqui está vazio, tá? Eu tenho o OpenGL já instalado no meu computador. O que você faz, então? Você vai pegar, se você estivesse criando do zero aqui, você vai clicar aqui com o botão direito
em Build Options, Linker Settings, e eu ia colocar essas diretivas aqui. Porque eu tô... Não, então eu tô no Windows. -L OpenGL 32, -L Glue 32 e -L FreeGlut. Eu colocaria elas aqui. Eu não vou digitar todas do zero, mas começaria com -L OpenGL 32. Aí eu continuaria, tá? Mas eu já tinha feito isso aqui. Então, eu vou pegar o negócio que já está pronto. Tá. Então, aqui nesse Hello World aqui, observe quando eu vou em Build Options, Linker Settings, já está digitado a diretiva de compilação que eu precisava. E olha aqui meu arquivo main.c. Só precisei fazer a include do glut.h, que inclui as outras duas. Estou no Windows. O Glucomit funciona melhor no Windows. Não sei por quê. E deixa eu dar um zoom aqui. Observem que é o mesmo código que eu apresentei antes, tá? É o mesmo. E aí eu vou compilar aqui, talvez meu... tá aqui. E aqui abrir uma janelinha. Observem que ela tem o padrão 400 por 300. Sempre abre essa outra negócio aqui. E aí eu posso minimizar. Então, esse aqui é o meu Hello World OpenGL. E, basicamente, se você conseguir executar esse código e aparecer essa janela, é porque o OpenGL está instalado corretamente no seu computador, tá? A grande diferença do Windows para o Linux é que se eu tivesse no Linux, deixa eu abrir para vocês, não vai rodar, apesar, se eu tivesse no Linux, eu tenho um arquivo aqui que é do Linux. Observe. Espera aí. Porque eu estou compilando. Não. Build Options aqui desse projeto que é do Linux, que ele está com as diretivas de compilação do Linux, tá? Então, é muito importante isso. E o main é basicamente igual. Qual que é a diferença? Não tem include Windows.h lá no início. De resto, o código é igual. Igualzinho. Deixa eu fechar isso aqui. Close Project. Esse aqui é outro ativo. E aqui no Windows, as diretivas de compilação são as diretivas do Windows. E eu tenho um include Windows.h. E quando eu executo aqui, aparece essa telinha. Então, aqui, para facilitar a vida de vocês, eu também deixei no link aqui no PDF. Tem o main.c, versão Windows e versão Linux. A única diferença do include Windows.h ou não. Salve dentro da pasta do seu projeto, inclui seu projeto. Se você tiver um arquivo que você ainda não criou do zero aqui, dá para adicionar um arquivo aqui também em... Deixa eu fechar aqui. Em Add Files, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um outro arquivo .c aqui que eu quisesse adicionar, e eu criei ele por fora da IDE, eu consigo adicionar ele aqui também, tá? Que nem no caso aí que vocês salvaram de uma pasta. E aí, clique com o botão direito do mouse no projeto em Build Options e na Linker Settings, essas diretivas aqui. E o que muda das diferentes IDEs é onde coloca as diretivas, e se for na mão, você tem que colocar essas diretivas de compilação também. Então, compile e execute o seu projeto. Se tudo der certo, a seguinte janela deverá aparecer. Um pequeno teste só para vocês começarem a brincar aí com o PGL tentem desenhar essa seguinte tela aqui. Deixa eu abrir a minha execução. Deixa eu... File... Aqui, tá aqui. Acho que eu salvei aqui em algum canto. Desafio... Eu estava no Linux? Espera aí. Eu estava no Windows. Hello World. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui é do Linux. Tá, não lembro agora onde está essa janelinha que eu criei, mas tentem criar essa janela. Basicamente, qual que é a diferença aqui do desenho da linha? Primeiro, o fundo é preto. Então, os parâmetros da GL Clear Color vão de 11 para 000. Então, o fundo é preto. Eu usei o quê?
Tem duas opções. Você dá para você usar o GL Begin com GL Triangles ou Polygon. Geralmente o pessoal usa o Polygon, tá? Não precisa ser o Triangles. Você vai ter que desenhar os 3 vértices do triângulo, tá? Em ordem correta. Precisa ser um triângulo perfeitinho nessa mesma posição que está no meu? Não. Cria os vértices do triângulo onde vocês quiserem. É um triângulo, tá bom. Como que eu consegui que ele ficasse nesse esquema meio arco-íris? Em vez de definir a cor, e aí depois eu desenho os 3 vértices de uma vez, então quando eu defino a cor, depois os 3 vértices, por exemplo, a cor vermelha, e eu desenho em 3 vértices, o polígono inteiro vai ser vermelho. Mas se eu defino, por exemplo, GL Color, verde, primeiro ponto, esse ponto vai ser verde. GL Color, aí o segundo ponto, esse segundo ponto, por exemplo, vai ser azul. GL Color com vermelho, e aí o terceiro ponto, esse ponto vai ter vermelho. E aí o OpenGL vai automaticamente fazer a interpolação dessas cores aí. Então, você pode usar o GL Color 3F dentro do GL Begin, definindo uma cor diferente para cada ponto. Então, é assim que foi feito isso aí, tá? Deixa eu parar isso aqui e deixa eu parar a gravação, se eu já não parei.